avaliando o que é um preço justo, né? O que são profissões absurdamente descabidas, independente da instrumentalidade, o que vira causa e efeito de controle de expansionismo, colocado como um fator estratégico a quem justificar descabimento de trânsito, de pedaço de lugar, disso e aquilo, tipo fronteira perigosa, um pedacinho em tal lugar, imagine se não tivesse. A quem justifique realmente entender o inter e essas condições paradoxais. A quem justifica antagônico à classe dominante na classe dominante, antagônico à classe miserável, fingidamente dominante, fingidamente não miserável, coisas tais, né? Quando colocar o que é um serviço de personal, o que é um serviço qualquer, perante o que virou não atribuído professor, o que virou sessionismo descabido, e quando a coisa, você colocar um valor sustentável, caso a quem justifique causa e efeito de harmonização total, né? Quem responsabilize de fato pela verdade corporal quando doença, se tudo que o corpo é capaz, a quem justifique cérebro e bunda, a mal computarem ou golpearem para ganhar nas costas de alguém, ocupar alguém por alguma coisa, que vira descabimento burocrático de registros. Para quê? Né? Como mesmo práticas descabidas, aceleradas, instintivas, do jeitinho tocante, caso mais estuprasse e matasse, o tempo de algum trânsito corrente a quem justifique morte e vida, sobre as condições basais a quem se torna topo. Eu dizia que o topo diluiu, estava sozinho, coitadinho, o senhor. A quem a senhora, eles precisaram de ter um bando de demônios para sustentar, para tocar uma no cu de cada um, né? Perguntemos. Colocando aqui, né, avaliando o padrão das alunas, o que é uma aluna que busca hipertrofia que bem atende, que geralmente alonga, não necessariamente faz esteira, quando faz um planejamento global, o que é macroperiodizar, quem vira mais somar nas suas costas e não necessariamente quando atribuir a verdade de um microciclo, e mesmo que são os microciclos semanais, aqui entendimento de microciclo, mesociclo mensal como macrociclo, sobre apontar, né, subciclos, né, sobre as minuciosidades que categorizam o dia além das 24 horas, quanto 24 horas e toda a roupagem anual. Aqui em bissexto, não bissexto, quando assim categorizam forçar astrologizações, descaber astrologizações aqui em espaço, forçar caber astrologizações aqui em astronomizações, né? De, quando altura, profundidades, lateralidades, causa e efeito de ir e vir. Então, né, colocando o que é um trabalho numa casa, a quem pagar mais ou não pagar mais, está morando perto, trabalho que se faça geralmente com alongamento, exercícios adaptados, ou a pessoa comprar o material, quando colocar uma condição fisioterápica, né, entre alunos em grupo, que é o revezamento tão cravado e não necessariamente, mas máquinas nas laterais, que precisa no mínimo entender uma dinâmica de responsabilidade de contagem da aluna, de entender a adaptação que você coloca ali, aqui o aluno que não avança, né? Você conta, mas errou na contagem, você errou não, o que é o meu limite, até a condição basal que o outro tem que perceber, que a quem justifique mesmo saber potencial, compartilhar com você o limite de memória muscular e falha muscular suficiente, que não te deixa na condição ridícula, que você entenda que a pessoa não é um delinquente. Você fala, ainda trabalha com cargas, trabalha com relações humanas, trabalha na escola, trabalha na medicina, é juiz, porra, imagina se não fosse engenheiro, é físico, né? Então, quer dizer, o que é uma perda, avaliando o que é suficiente, se eu fosse colocar, como eu coloco, o classista dominante, o empregado doméstico, o valor de hora de 25, que eu não atingi ainda para um valor de hora aula de grupo. E o que é ter cravado a relação de 40 de fato com as duas alunas a quem eu faço a troca, o que eu acho suficiente, um alongamento suficiente, obedecem às rotinas semanais que eu falo. Não sou chegada a sujeito muito acrobático. O que é eles cuidarem de filhos, terem relações tais? O que é causa e efeito de fidelidade e corrupção? Sobre sexualidade,
e condições deficientes ou colocadas corruptas perante lavagem de dinheiro, se faz incongruente entre estética e não estética, e o risco de interagir comigo, virar portador assintomático, portador doente de sujeito que para determinadas coisas está muito bom, né? E que é desraciar condições quando isso vira entre o platô de desnaturalização a quem apontar religiosizaram-se, né? Então, o que vira 340 de perda, caso fosse isso, eu cobraria mais 10, tá no 30, ou mais 5 em 4 semanas dá isso, esse 25 tá bom, mas se fosse assim, assado com mais uma, eu ainda não coloquei isso, ou coloquei? Não coloquei. O que é cobrar 35 da mulher 2 vezes na semana? O que é 2 vezes, 3 vezes, e 4 vezes, 5 vezes? Já não atende momento algum, ainda não. 2 horários no mesmo dia. Então, o que é colocar 40? Duas de condição social mais alta, mas num dado momento uma falta, fica isso para outra. Para mim não é lucro algum. Então, que é o que seria perda de 4 vezes, caso fosse 40, né? Para duas, 20 para cada uma. Então, quer dizer, você perco 160, mais 2 vezes na semana 35 tá bom. Rica, pagando depois, né? 40 muito. O que é custo-benefício de você ter uma aluna pivô, ou que mesmo representa independência, manejo de carga adequado, interativo, execução física excelente. 35, vamos botar que eu perdi 15, 30, 60, mais 60, mais as duas últimas, aqui vai entrar 25, 3 vezes na semana. Se fosse com outra pessoa, para facilitar para ela e para favorecer, o que seria 15, 45, 90, 180, mais 180, que seria, já coloquei já todas as alunas. R$ 400 perdido, não necessariamente. Uma pessoa que trabalha limpando o caso o tempo todo, ainda que tenha isso e aquilo, na forma que foi negociado, malhando sozinho um tempo, sozinha traz uma diferença, já vai seguir também a periodização toda. A outra passou pelo treinamento de braço, garantimos a situação, está seguindo a periodização, todas elas seguem. Não estarem pagando mico e ridicularizando a condição de execução e do treinamento selecionado por mim, tudo literalmente vistoriado por mim, que as máximas do que eu gosto é o controle na sala de ginástica. Quando interagindo com outros, quando as aulas tinham uma seriação, essas aulas de maneira de estourar aluno com luta, com não sei o que, não deu certo, não gostei, né? O que quer dizer, façam com você para ganhar méritos nas suas costas e criar gancho e tá fodendo o seu trabalho, né? Sobre condições tais descabidas. Então, o que é? Eu coloquei 1440, o que são 7 alunos, o que é volume entre maior quantidade de gente quando 2 aulas. Desnecessário uma pessoa malhar uma vez na semana, mas caso a sala de ginástica fosse sua, né? 2 vezes do aeróbico, 2 vezes step, um dia que é fazer um corretivo de musculação. O que é um treino, né? 50 conto. Cada quinzena funciona, mas seria semanal, vamos assim colocar. E o que seria uma máxima 6 vezes na semana? Não funciona, não me atende. Então, o que seria isso? Avaliando toda forma de trabalho que implica em carga, o que virou sucateado e não sucateado, sobre cumulativismos históricos, o que representa de fato. E são cargas, estímulos de cargas, o que viram doenças psicossomáticas, burocracias descabidas, não tem causa e efeito de não corrupção, de não fidelização, o que vira, né, embutido, escancarado, todo um contexto tal. A quem vira perceber probabilidade e minuciosidade de singularidade aqui em repetição. Quando, né? Frequência, situações, se não é côncavo, é convexo, assim se faz, ou pensa você. E seja um fardo, levam todos na cama e ainda não é considerado por nenhum deles, ou a maioria deles. Caso, né? Os bons peitos, a boa bunda, a tolada de ouro, chegando num carro ou qualquer coisa assim, né? Caso fosse na festa e na igreja, de fato.
causa e efeito de igreja, que entre tratados, fidelizar em herançamento, caso decifrados heterossexuais em construção e homossexuais, né? Adequados, eu sou gay, mas isso eu não faço. Passivos e ativos, nem vou usar esse termo ainda, né? Utilizando sujeito descabido à minha pessoa. E o que vira nessa condição carnal? Faça-se o biodelinquente, já que tem um filho, a quem justifica educar, ama demais aquele filho, olha como ele é, né? Representatividade, blá blá blá, né? O que vira a moléstia, algumas moléstias encapadas de boa etiqueta e não necessariamente. Basta que for de uma vez para foder sempre, a quem justifique no mesmo casamento, não necessariamente é um swing porcoso, a quem justifique respeitar e dizer que direto ou indiretamente protocolo funciona, evolui, herança, compara, materializa e entende. Custo-benefício de imagem presencial que não se torne descabido aos pedaços em muito tempo. A quem é ativo, atrital e silencioso, ladrão total, né? Que não se presencia, acha no direito de ver pelas gritas e falar o que bem quer. Que bastasse um falar aonde esse está agora, não que não possa falar, mas o que ele vai entender caso esteja comendo das suas entranhas. Esse tipo de regra e acerto de conta eu agrado bem dele. E tenho muitas inéditas impulsões desejáveis, como mesmo justificar como é que regras não estão sendo bem colocadas, as conveniências de cumulativismos e das entranhas que mesmo justifique o limite do que é não ser redutível às necessidades diárias de um relacionamento, de uma casa, independente se naquele dia ser trans ou não trans, tá grávido, o que são meio grávidos sempre, não necessariamente, sobre mesmo agudos e num tempo de uma vida, que se tornam descabidos entre profissões, inclusive eu não gosto de criança, vou pegar aquela merda. Sempre tem alguém para interceptar, né? Foi excelente filho. Né? Adora, mas não para no bucho, a criança. Adora um monte de bichos que dormem com 500 mil bichos, o swing de bichos dentro da cama. Né? Há quem bichos e que pisam no chão, estão com o cu, tem a condição instintiva de parasitologias que impõem mais risco e quando não educam filhos e utilizam, né, prioritariamente para trânsito de droga e para direção de homossexualismo mais descabido ainda e multiparasitário, utilizando bichos e estuprando bichos, que virou uma coisa descabida, e uns usam bicho ainda para que o filho se torne um assexuado, já que eles muitos são, ou dizer que se ficar exposto e vendo aquela coisa o tempo todo, ele mais fica nele mesmo, quando que alisa quem, olhando tudo, inclusive, que tem na internet, como que eles, né, molestam os bichos, ou colocam várias situações que mesmo acontecem, né, que são condições de cuidado tais, né, colocando aqui o que é. E entra a questão causa e efeito de academia, causa e efeito de escola. Entre governos e desgovernos, aqui em ciência, aqui em religião, jurídicos de causa e efeito. Saturou, todo mundo brincou de gozar, estuprar demais, então tapinha no bumbum. Se não fosse ético e moral, assim humano seria mais desumano, fingido humano. Então vamos ver quantos pau estoura o rabo dele. Temos o problema do, né, o tamanho da criancinha que nasce na barriguinha, bota chupando a tetinha, sendo menina ou menino, dá um tapinha no bumbum, estoura o bumbum para causa e efeito, para buscar mais ainda, não necessariamente, tem toda essa merda aí. Que pela lógica, né, não param para pensar, não tem um avanço intelectual, que instintivamente nem pensam em repetição, e para quem tem que pensar repetição e racionalidade, tem que no mínimo apontar que mal repetem, por que mal repetem, o que é que bem repetem, né? Então essas questões aí, sobre isso daí, né? Questões quando avaliar causa e efeito de sutras e não necessariamente, ou assim, etiqueta. Desetiqueta, esse trabalha direto com o corpo, o outro não. O que é de fato água, fogo, terra e ar, né? Condições colocadas impessoais e coisificadas, né? Processamento de alimentos, instituições aparentemente picantes, recortantes, e dizer que num dado momento, cadê seu pai e sua mãe? Quando precisa não ter escola para só repetir ou aquilo que não mais resolve, falar outra língua, desviar dessa língua. Quando falar, tira toda essa merda aí, todo ano vocês vão ser redocumentados, vão ter que ser adestrados.
a condição que eu coloco. Você não está teorizando, você está enfiando o cu nesse alto de complexidade, porque gêniozinho e filho desse, e gêniozinho como ele tá fudendo e tá pagando tudo isso para arrecadar tudo isso e fazer essa cênica toda, que vira inclusive os golpes de religiosos, que virou, né? Tudo isso entre política e dizer que num dado momento sobre a probabilidade do picotar, quem justifica causa e efeito de religiosidade de Estado não cabido, já que crucificado, revelado segundo, né? Que se façam separados, o que é sua ação de graça e você perante um poder político comum e sobra seu tempo para filosofar caridade. Se aquele não aceita, aquele não acata, o livro daquele é assim, aquele é de 4, isso não é, ou finge. Questões tais, em qual buraco, não assim assado, e quando isso vira, já que são psicopatas estimulados a toda a putaria do mundo, o que vira reversa inteligente de tirar o sentido crítico falcatruoso quando acharam fazer cultura, arte livre, que repetem que não estão sob responsabilidades políticas e fingidos que não são lançados a isso, que virou, né, arrecadações totalmente indevidas sobre, né, culturas leves, culturas de festas, de aliciações, onde bebida, droga e não necessariamente entre cobaiamento, e a quem justifica eles terem que estar impecáveis, como inclusive até receita de militares de muitos lugares, que nem curvam sobre seus uniformes e vendo muita coisa que eu andei vendo. E o que é que de fato eu coloco perante isso aí? E quando sobra eu dei 3 tiros, ou a técnica é não sei o que é só aquilo 24 horas e ter que matar e não acreditar em resolução, porque tem que matar, e o que é? Quando são mortos, quem é que resolve? Quando não utilizando armas, é quem arma, se o que é arma corporal, que não necessariamente mata com ou sem arma. Ou melhor, que quase na maioria das vezes mata com ou sem arma. Então o que vira, em que momento se torna automatizado? Melhor cortante, margem de teste aqui em repetição sapiental, que subsistencia a aceitação porque come, aceitação porque vai mais viver. E não matou pouco. Como responder a um milagre comum aqui em especial? Sobre não acidentar, não matarás. Pelo menos pela alta intelectualidade, o alto racismo não pejorativizado, que convida a inteligência de suportar, e você vê de fato a realidade da sua autoaceitação, a quem justificar entre silencioso, quando tocante, tudo, a coisa da desvirtualidade ou da criminalidade, violência física, né? O que é violência física? Em causa e efeito de física, quem químico, matemático, ou toda a monstruosidade que se propaga em merda absoluta, que em temperatura asa consegue enfiar o nariz e a bunda não entra, ou com a bunda sempre pagam a quem o nariz e o cérebro, que conseguem correr como ninguém, entendendo inclusive que isso implica em muito gasto calórico e em muitas condições tais, quando eu tenho que memorizar e pensar e estar sobre e estimular essas potencialidades, né, que eu preciso bem comer inclusive. Para quê? O que impõe virar, né? O que colocaram desse trabalho, sacrifício e carregar os neném dos outros e se façam indecifráveis? Joga lá que aqueles não fodem, ou mesmo que fodem, se fossem assado, te mete um processo neles, mas e vocês que são muito fodidos e ainda ricos, e deixa lá por causa de quê? O leite derramado das câmeras, quando o velhinho é espancado, novinho é estuprado, a quem justificar incesto, aborto, putaria total, tradução de ativos e passivos já falada sobre infanticídio, feminicídio, gaysicídio, né? Religião na prática, política na teoria, né? Regras em tempo tal a quem, né? Preventivas, curativáveis, né? O sentido é quem justifica a racionalidade do sentido alienado e não alienado, mas esse é o pilar. Igual para todo mundo, e depende como que vira de fato o peso da constante e o sacrifício da constante, quando mas é mais fácil para ele pensar. Mais fácil, tem blindagens tais, né? E aí, e você não tem nada a ver com isso, então o tempo que você não está em alto você, o que vira interdes você, né?
Relações que colocamos como catabólicas, anticatabólicas, anabólicas, antianabólicas, aeróbias, anaeróbias, autotróficas em tempo, desautotróficas em destempo, né? Que virou, né? Apontar a vertico-horizontalidade ou mesmo desapontar a vertico-horizontalidade, que mesmo não mais convidam natalidades descabidas e a coisa se torna muito mais séria. O que mandou matar? Como agregaram fingir não morrer, né? O fingir bem viver, aonde a putaria, inclusive mulheres casadas, que ficam em correntismo de estar pagando foda livre, coisas que trabalham às vezes por salário, ou quem computa salário, tá dispostas, estão sempre tirando o cartão para pagar uma menininha inocente para uma foda livre variado, como uma situação que, né, entra com amigos de trabalho, queriam só 2 horinhas juntos. Deixa que eu passo o cartão, não, vamos colocar isso aqui, vamos lá fora conversar, tem outras condições melhores. O jogo de alguns, e quando alguns mesmo não aceitam, mas muita coisa envolvida, né? Riscos, o que vem fazer, o que são os prazeres tais, a quem justifica limpar o rabo do outro, comer a porra rala, porra porca, porra podre, a quem justifique os ativos totais achados muito bons de fodas e muito ladrões, muito infiéis, muito perversos. Então aqui eu estou para compartilhar. Se é bom, vai ser bom para mim também. Então nós vamos trabalhar com reversa sobre os volumes tardios. E quem acha que tem infinitivo de aonde, né? Estão muito presos ou deveriam estar mais soltos ainda. Vamos acertar o que cabe em buracos. De fato. Então o que é uma transparência aqui mesmo? Né? Isso é desse, ou ainda que se transfira, vai voltar em tal momento. Né? Segundo, observa se arrastar, não arrastar. Né? Mas o que vira? Empatar foda de ida e vinda. Quando dizer que sobre alguma condição é trindade, não é trindade, é abdução. É monstruosidade entre demônios, a quem apontam as conveniências de não Deus. Ir e vir sobre dizer que num dado momento existe esse direito ou essa multi-inteligência com os macumbeiros totais, faça isso, ou finge que não está vendo, fetiche de foda livre, quem justificar ter que ir e vir sobre homem e mulher, porque tem vantagens. Vivem pelo sexo oposto, não necessariamente. Quem são os meninos de rosa? Para os outros meninos de rosa, quem as menininhas de azul para outras menininhas de azul. Sobre a feira do cu, inclusive, que precisam de coisas infinitivas para poder enfiar nele. E a merda toda dessa porra aí. Né? Caso gostassem, fossem bons de foda, e o que vira, né? Aqueles que suportam pancadaria total, putaria livre, escancarada e em todos os lugares. Que ganham méritos, a lei da oferta e da procura é absurdamente, inclusive escrota e multimilionária em palco de igreja-se. Igrejalizaram-se. Né? A quem vira justificativa para mais anti-religião, que é perversamente entre o joguete de que religião também não é religioso, e mesmo não é. Monoteísmo não é monoteísta, e mesmo não é, e muito menos probabilidade apontada como porcosa poligamia, como descabido politeístamento, quando categorizar infinitivos de deuses e distâncias literalmente que fala até que ponto, né, a foda direta não acontece. Que momento essa jocosidade purgatorizante colocada danadinha. Não pode ver visitadinha. Ei, garota, não pode entrar brancadinha. Danada. Visita.